Na Prever FM, você começa o dia bem informado. A sua cidade no primeiro jornal. Agora 6h45, voltamos com o primeiro jornal nesta manhã de sexta-feira. Sexta-feira é dia também da participação do prefeito municipal da Estância Turística de Botucatu, Fábio Leite. Bom dia, prefeito, como vai? Bom dia, Márcio. Bom dia, André. Bom dia, Ellen. Bom dia, Lore. Bom dia a você, ouvinte da Prever FM, cidadão de Botucatu. Prazerzão estar aqui na manhã dessa sexta-feira com vocês. Prefeito, a gente vai começar já priorizando os ouvintes, né? E nós temos um aqui, né, Ellen, que foi de ontem, inclusive, o Antônio Carlos, é isso? Isso, o Antônio Carlos deixou, na verdade, um comentário na live, a gente só viu depois, prefeito. Ele diz, boa tarde, né? No caso, meus amigos, eu sei que vocês dão as casas, né? As lâmpadas do poste na Visconde do Rio Branco, em frente ao ponto de ônibus, na ponte do Tanquinho também. 24 dias queimadas, já liguei na CPFL, deram um prazo de 30 dias para substituir. E tem pessoas que usam ali à noite, é um breu, por gentileza, dá uma força, obrigada. Claro, bom dia, seu Antônio Carlos. Ellen, por gentileza, se você puder mandar no meu WhatsApp esse endereço, desligando com você, já aciona a CPFL como de costume. Perfeito. Recebi também, prefeito, ontem eu recebi também, eu estava lá no complexo, uma reclamação, pediram pra gente passar, parece que na frente de uma padaria, salvo engano, Padaria Rainha, isso. É um grupo de pessoas ali que estão quase que fazendo um acampamento ali, né? Que permanece o dia todo. Antigamente existia um negócio que vadiagem era crime, hoje não, né? Hoje pode, mas pelo menos dá uma olhadinha quem são, me dá o documento aqui, querido, o que você tá fazendo, onde você vai, da onde veio, né? O que você quer ficar aqui, os caras começam a pendurar roupa nas árvores, puxa rede de um lado, as praças é de todos, né? Mas não é de ninguém também, né, prefeito? Não tem dono, não. Claro, Lore. Se você não me engano, você falou Rainha, Coab 1. Peço também já para nossa fiscalização, especialmente a GCM, passar no local e averiguar essa denúncia, essa colocação que foi feita para você. É que nos preocupa quando a gente vê grupos de pessoas que ficam sempre ali no mesmo espaço, num ócio. O ócio é legal, né? Mas às vezes ele preocupa porque parece que tem gente que consegue viver de vento, né? A gente faz um esforço danado para poder manter a vida e tem gente que fica vivendo ali de vento, da onde que vem o sustento, como é que se mantém. Não é normal. A gente tem que, pelo menos, se resguardar e proteger as nossas famílias. O prefeito, bom dia. Tem duas questões aqui para trazer. A primeira delas é que nós teremos nos próximos dias aí hoje, né? Hoje e amanhã, uma reunião com os prefeitos gestores do turismo, Associação das Prefeituras da Cidade e das Estâncias Turísticas do Estado de São Paulo, e a sede será Botucatu. Como é que o senhor se preparou para esse evento? Qual a importância disso para a cidade? Bom dia, André. Prazerzão falar contigo. Bom, desde que a Assembleia Legislativa de São Paulo, né, a ALESP, votou a nova relação das instâncias turísticas do Estado de São Paulo, e isso aconteceu ali em meados de outubro, novembro do ano passado, a nossa cidade, como ali já estava garantida como instância turística, ela passou a fazer parte dessa associação que chama-se a Precesp, que é a Associação das Instâncias Turísticas do Estado de São Paulo. Essa associação promove reuniões periódicas para tratar entre os municípios do Estado de São Paulo os assuntos, os temas relacionados ao turismo e também os temas relacionados às instâncias turísticas. E nós fizemos o convite para que Botucatu recebesse essa caravana, né, esse grupo, essa associação, e foi aceito pelo presidente. E como você bem disse, entre hoje e amanhã acontecem essas reuniões, esses fóruns da Precesp, isso é, da Associação dos Municípios de Instâncias Turísticas, aqui em Botucatu. 2 dias de imersão aí das prefeituras, né, das instâncias, discutindo os temas relacionados às instâncias, a relação com o governo do estado, a questão relacionada às liberações dos recursos para as instâncias turísticas. E vocês vão se lembrar que há mais ou menos 2, 3 semanas eu estive em São Paulo
buscando, né, o primeiro lote de recursos. Então essa reunião, André, ela tem esse objetivo, é uma reunião itinerante mesmo, então periodicamente quando ela acontece, ela vai rodando pelos municípios Estância. A gente teve aí o prazer, a honra de receber esse grupo no começo, né, da nossa caminhada como Estância Turística, e vão ser aí 2 dias de imersão total na questão aí dos tratamentos, dos assuntos das estâncias turísticas do estado de São Paulo, André. E aí tem uma outra questão aqui que vai nesse mesmo sentido. Notícia de agora há pouco do portal Acontece Botucatu: Câmara divulga consulta pública sobre o uso oficial de estância turística em Botucatu. Segundo o texto aqui do Acontece, inclusive tem um link para votação, partiu aí de um requerimento de um vereador que foi aprovado na sessão ordinária desta segunda-feira, dia 27, da segunda-feira passada, e vão ser 15 dias de consulta para a próxima votação. E o interessante aqui é que o link parece que fica meio escondido no próprio site da Câmara, mas já teve 446 votos, meio que empatado aqui, 201 votos favoráveis e 244 votos contrários. Como é que o senhor avalia essa votação? Por que será que tem tanta gente contra a gente ser chamado de estância turística, prefeito? André, provavelmente um ponto importante que você coloca, pela forma que 1 ou 2 vereadores trataram esse assunto, né? É importante a gente caracterizar a questão da estância turística. Eu venho falando isso desde o primeiro dia que dei entrevistas na Prever FM, né? Primeiro que isso é uma conquista gigantesca para a cidade de Botucatu, porque o fato de ter se tornado estância, isso permitirá acesso a investimentos na cidade das mais diversas ordens, vamos dizer assim. Porque o conceito, né, do estado de São Paulo para desenvolver as estâncias turísticas é que o local primeiro se desenvolva para a sua população, desenvolva a cidade para o seu povo, né, para os seus cidadãos, para que esteja preparado para receber turistas. Então isso é um ciclo virtuoso que a gente fala, né? Você faz investimento, você tem uma condição de cidade melhor, uma condição de vida, né, de bem-estar melhor. Isso faz com que você atraia turista, isso traz mais recursos, então você vira um círculo virtuoso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que infelizmente também 1 ou 2 vereadores da Câmara não entenderam que a questão da estância turística, ela não é só o que você tem disponível para turismo na cidade. Eu tenho tratado isso aí na Prever, em todas as entrevistas pessoais que faço, né? A denominação de estância turística é não só o que você já tem de atrativo, mas também o potencial que você tem a desenvolver na cidade. Então, em função dos investimentos que falei na primeira parte da resposta, o potencial que o município tem, que a região tem, de desenvolver para as questões turísticas. E a gente concorre, veja que interessante, com boa parte das estâncias turísticas são regiões de litoral, que por si só já tem os seus atrativos, já tem o seu desenvolvimento turístico quase que desenvolvido. Então essa é a segunda parte da resposta. A terceira parte também, infelizmente, um determinado vereador, ele tem polemizado essa questão, vendido como se Botucatu fosse deixar de ser chamada de Botucatu. E esse projeto de lei, juntando as duas questões que eu falei anterior, ele simplesmente coloca uma denominação, um prefixo, que é a estância turística de Botucatu. Ao invés da gente falar a cidade de Botucatu, ou descrever a cidade de Botucatu, nós escreveremos a estância turística de Botucatu. Então Botucatu continua sendo Botucatu, e talvez essa seja a grande polêmica, enfim, a grande questão que ele plantou, e agora é discutida nessa enquete, eu não sei qual é a palavra correta, da Câmara Municipal. Então esse que é o pano de fundo, nenhuma preocupação em relação a esse assunto. Eu só lamento, porque o ranqueamento das estâncias turísticas, eu expliquei isso também aí na primeira vez que tratamos a questão da estância, ele é uma série de posicionamentos, é uma série de sinalizações da cidade para as questões de estância. Então, eu explicava para os vereadores recentemente. O fato de Botucatu ter em 2025 criado a Secretaria de Turismo, é só esse tema que explica a criação da estância turística? Não. Você tem uma série de conceitos, uma série de questões que são avaliadas. Mas essa é uma que também contribui. Você colocar 100% dos recursos do Estado
aplicados, no nosso caso, por exemplo, na cascata do Véu da Noiva, na reparação, na reconstrução daquele local. É só isso que explica Botucatu ter se tornado estância? Não, lógico que não, mas isso também contribui com a manutenção, com o conceito da estância turística. É a mesma coisa, esse prefixo. Você ter a estância turística de Botucatu oficialmente, na sua legislação, né? Na sua lei orgânica, é só isso que explica a manutenção do nome da estância para Botucatu? Não. Só que isso também mostra, né, a vertente, o viés da cidade nesse ambiente turístico, nesse abraçar das questões turísticas. Então esse que é o conceito. Eu lamento, né, existe infelizmente no mundo político aqueles que são contra por definição. Então tudo que você faz do ponto de vista do executivo, alguns sempre serão contrários, não pelo conceito, não pelo projeto e principalmente sem avaliar o benefício que isso traz para a cidade, mas são contra por serem contra ou porque tiveram oportunidade lá atrás, quando estiveram no executivo, de fazer e não fizeram, ou porque no legislativo, depois de muito tempo, tinham a oportunidade de fazer uma série de projetos, também não fizeram, e aí optam por criticar ou por ir contra projetos do executivo. Mas é com essa tranquilidade, André, a Câmara deve apreciar essa questão da nomenclatura, né, dessa prévia do nome, como eu falei, na semana subsequente ao dia 20, que eu não sei, não me engano, é até quando vai essa enquete, essa votação, e a gente aguarda para ver se vai ser aprovado ou não. Os vereadores que votaram favoráveis na primeira sessão, imagino que devam manter seus votos. Então a gente acompanha essa situação absolutamente com essa responsabilidade, mas também com essa tranquilidade, André. Posso emendar mais uma questão? O senhor falou aí de 2 vereadores que usaram o tema para polemizar. Na sua visão, na sua avaliação, nós temos 11 vereadores na Câmara, a grande maioria base do prefeito. Faltou os vereadores da situação defenderem esse projeto, prefeito? Que parece, de quem está de fora assistindo, parece que só os 2 que falaram contra. Não tivemos tantos argumentos a favor. Faltou um debate um pouco mais ampliado na Câmara, do seu ponto de vista? Eu acredito que não, André. Se a gente considerar, primeiro, que a Câmara vive um ambiente democrático, e a Câmara de Botucatu há muito tempo sempre teve um papel muito profissional, muito respeitoso, muito carinhoso com a cidade de Botucatu, e nessa gestão não é diferente. Dos 11 vereadores, a imensa maioria sempre coloca a cidade de Botucatu à frente dos seus interesses pessoais e políticos, né? Então a relação da Câmara com o Executivo, a relação da Câmara com a cidade, e eu em todas as oportunidades que tenho falo isso publicamente, ela é muito republicana, ela é muito positiva para Botucatu. Então, isso olhando o aspecto democrático da questão. Sobre o projeto em si, nós temos 11 vereadores. O vereador Kula, que é o presidente, ele não vota, né, nas sessões, ele entra só em caso de desempate. Então, dos 11, nós tivemos 10 votantes, 8 foram favoráveis e 2 contrários. Então, a gente acompanha, como eu disse, na próxima votação, para ver como que vai se comportar, né, a votação desse tema. Eu acho que as defesas que foram feitas na primeira sessão foram corretas, foram positivas, né? Nós tivemos ali comentários de quase todos os 8 votos favoráveis, né? Justificando seu voto, explicando para a nossa população de uma maneira serena, etc. E acompanhar, simplesmente ver como que vai ser essa próxima segunda votação e seguir com as ações, independente desse resultado. A gente segue com os investimentos, como eu falei, esse primeiro lote que eu obtive junto ao governo do estado de São Paulo como instância turística, ele vai ser empregado no projeto da revitalização da cascata do Véu da Noiva. O projeto está pronto, a planilha de custos está pronto, a equipe do meio ambiente já deu a entrada no licenciamento da CETESB. Assim que sair o licenciamento da CETESB, a gente ingressa com o projeto no governo do estado, já pedindo a liberação dos recursos e, portanto, a licitação. A gente trabalha para que aconteça a licitação o mais rápido possível, para que a gente tenha essa obra entregue para a nossa população também o mais rápido possível, André. Prefeito, polêmica à parte, até porque para mim essa questão é uma questão menor, uma questão de mera formalidade. Eu quero ver realmente resultado. Se conseguiu algo, esse algo tem que produzir algo também. Eu não consigo, já falei aqui, ver Botucatu como estância turística sem incluir nesse pacote, pelo menos, no mínimo, a cidade de Bofete,
e de Pardinho, porque tem que ser uma coisa assim, junto, sabe? Eu fiz algumas caminhadas esse final de semana passado, fiz com a família ali pela área ali do seu Dorival Prado, depois eu fui ali no Milanês, depois eu fui ali no Doce Amore, porque ali tá assim, aquela visita ali da Pedra do Índio é Botucatu, do lado de cá tá Pardinho, ali embaixo tá Bofete, e se não, a gente não conseguir entender isso como um bloco, né? Porque quem ali trabalha, às vezes mora aqui, quem ali gasta, quem recebeu vai ter que gastar também um pouco em Botucatu, quem vai para lá um pouco se hospeda aqui, um pouco visita lá, um pouco come cá, um pouco come lá. Quer dizer, eu só consigo ver realmente, prefeito, por mais que eu amo tanto quanto cada botucatuense ama essa nossa cidade, né? Sou botucatuense sim da Gema, mas eu não consigo ver uma separação. Não existe um muro de Berlim ali separando Botucatu, Pardinho, Bofete, sem demérito para as outras cidades, mas essas três em particular, elas fazem parte de um único bloco. Também tem lá depois, ó, na Cuesta, Avaré, sei lá, tem Areópolis, Pratânia, mas elas já ficam um pouco mais distantes quando a gente vai falar assim de um projeto turístico, né? Onde a gente vai tentar trazer as pessoas para que usem toda essa estrutura, para que tragam recursos para a cidade. E eu vejo assim, gastou em Pardinho, mas quem ganhou dinheiro em Pardinho vem gastar em Botucatu, ficou em Bofete, mas acaba indo para Pardinho, e assim, é uma coisa só, prefeito. Eu gostaria muito de ver uma ação efetiva do senhor, o prefeito de Pardinho, com o de Bofete. Eu já até conversei com eles, eu já fiz um convite aos dois, tá? Agora para o senhor também, para que os três venham aqui na nossa bancada um dia falar um pouco sobre isso. Eu sei que a sua visão é um pouco mais ampla, você fala, não, o Polo Cuesta como um todo. Tem que ser visto como um todo, mas não pode ser esquecido a parte, o coração desse Polo Cuesta, que é Botucatu, Pardinho e Bofete, em razão da questão geográfica, até eu tô falando, tá? Não é que tá tirando um, colocando o outro, é uma questão geográfica que tem que ser analisada com muito carinho. Lori, para você ter uma ideia, ontem nós estivemos juntos. Ontem, tanto o Cristiano de Pardinho, quanto o Carlinhos do Carmo de Bofete e outros prefeitos. Ontem nós estivemos em 9 prefeitos na reunião ordinária, né, do Polo Cuesta. Então, do ponto de vista de belezas naturais, do ponto de vista de integração entre as cidades, você tem razão que essa proximidade, que esse caminhar em bloco, ele é necessário. Trocávamos informação durante essa semana, você é prova disso. O Polo Cuesta, além das questões de turismo, ele contribui para os municípios na questão da escala. Então, quando a gente bate a porta do governo do estado de São Paulo, não é só o prefeito de Botucatu, representando 151 mil habitantes, que está ali, mas é o prefeito de Botucatu e o presidente do Polo Cuesta, representando 350 mil habitantes, e isso nos ajuda as tratativas do governo do estado de São Paulo. A mesma questão, isso vai contribuir também economicamente com os municípios, e eu explico. O Polo Cuesta, até 2024, era um polo específico das questões de turismo. Nós transformamos esse consórcio, já na minha gestão, num consórcio multifinalitário. Isso é, além das questões de turismo, nós vamos tratar outros assuntos. Os assuntos que estão nesse momento caminhando, inclusive um tema que você defende com bastante afinco na Prever, um projeto de cidades inteligentes, que não é só de Botucatu mais, um projeto que vai integrar todo o Polo Cuesta. A gente já recebeu a primeira versão desse projeto no Polo. Na semana que vem agora as cidades detalham as suas realidades. Muito provavelmente que daqui 30 dias a gente parta já para consulta pública e, na sequência, a concessão de toda essa estrutura de cidades inteligentes para o Polo Cuesta. É um exemplo. Outro projeto que a gente trata no Polo Cuesta é a questão de resíduos, olhando a questão ambiental, que tem relação direta com o turismo, como você bem mencionou na sua própria experiência. A gente também tem uma concessão via Polo Cuesta para tratamento de resíduos, desde a coleta até a transformação do aterro numa usina de energia elétrica, numa usina de vapor.
não mais uma solução só para Botucatu, mas uma solução para o Polo Cuesta. Esse a gente em fase de estudo, daqui 45 dias a gente recebe a versão final do estudo, e segue também para consulta pública, como comentei anteriormente, e também as questões de turismo. Então, tanto o Cristiano, mais uma vez de Pardinho, quanto o Carlinho de Bofete, um abraço a eles e a todos os outros prefeitos do Polo Cuesta, essas soluções, essas discussões acontecem de forma integrada. Por outro lado, o Estado, a regra das instâncias turísticas, trata os municípios individualmente. Então, os recursos que os municípios de interesse turístico, que são os MITs, o que era Botucatu até 2024, recebem, são específicos para eles, individualmente, e os recursos que as instâncias turísticas recebem, Botucatu se tornou uma instância no final do ano passado, também recebe recursos individualmente. A nossa opção, a opção da cidade de Botucatu, nesse momento, é de fazer um investimento que não se confunde com outras cidades, que é a revitalização da cascata do Véu da Noiva. Isso significa que os próximos investimentos turísticos não podem ter uma característica mais compartilhada, não podem ter projetos compartilhados? Lógico que podem, mas esses recursos, como eu falei, da parte do Estado, são tratados de forma individual. Bom, falou bonito, mas não me disse. Vai vir aqui na nossa bancada com os outros dois, conversar com a nossa população? Aceitou o convite? Claro. Então tá bom. Sempre às ordens, Lula. Estive na sua bancada ontem, 6 horas da manhã. Não, a gente quer colaborar, quer somar, quer participar. Botucatu quer participar com você, prefeito, dessa sua gestão, né? Eu entendo que tem essas questões de recurso, mas se vocês não pensarem junto, ninguém vai chegar em lugar nenhum. E eu acredito no potencial de vocês, acredito nesse potencial turístico da nossa região e estamos aqui para ajudar. Grande abraço, querido. Ah, outra coisa, hein? Você me deixou ontem numa saia justa. Cheguei em casa, pô, você viu, Fábio? Declaração de amor que ele fez pra patroa, você não fez nenhuma pra mim, né? Tá bom, Fábio, hoje eu me vingo. Ouça o final do jornal, a minha vingança vai ser maligna contra você hoje. Pode me aguardar. Bom, 7h07, prefeito, a gente tem ainda algumas perguntas de ouvinte, né? Vamos lá, Ellen. O Bruno perguntou ontem, na verdade, acabou passando, né? Foi perto do fim já. Ele falou, por gentileza, aproveita o prefeito e fala da lombada aqui no BEM-TV 2, onde teve um acidente de um ônibus que arrancou os postes. Hoje, saindo de casa para trabalhar, passou um ônibus da Pontual em alta velocidade. Logo teremos outro acidente se continuar assim. Ele acabou de mandar um lembrete aqui pedindo ajuda, prefeito. O nome dele, perdão, Ellen? Bruno. Seu Bruno, ótimo dia para o senhor. Esse é um caso interessante para a gente voltar à entrevista de ontem, né? Quando a gente tratou a questão das lombadas, lembra que eu falei para vocês que a gente tem, né? Um grupo, um público que pede que a gente execute mais lombadas em Botucatu, e como eu disse, a gente tem mais de 800, 900 pedidos a serem executados, e um grupo que é contrário, né? Essa pergunta do seu Bruno já é uma representação do grupo que é a favor da colocação de lombadas. Mas de qualquer forma, Ellen, por favor, aquele procedimento nosso, se você puder me mandar mensagem só para que eu tenha o endereço, pode deixar. Eu faço o direcionamento para nossa Semutran para que seja avaliada tecnicamente a viabilidade de uma lombada no local. Encaminho já, prefeito. E temos um áudio aqui também da Graziela. Ela já tinha perguntado a respeito de transporte público, mas ela acha que não ficou claro, então ela mandou um reforço aqui pra gente. Bom dia, todos da rádio, prefeito. Agradecer a administração que está sendo feita, toda a atenção, principalmente essa disposição de estar vindo na rádio responder os munícipes. Eu fiz uma pergunta em uns programas atrás e eu acho que eu não me fiz clara sobre a questão do transporte escolar. Quando a criança está em idade escolar, faz a carteirinha, leva os documentos, comprova, faz a carteirinha e aí você põe crédito e o estudante paga meia. Porém, se acaba esse crédito, a empresa lá na hora, no ônibus, cobra inteira, mesmo o estudante tendo a carteirinha ali. Eu queria saber se essa atitude é correta, porque se ele tem o direito de meia, é independente de ter crédito na carteirinha. É o meu entender. Eu gostaria de saber se eu estou entendendo isso errado. E se for correto, como a gente faz valer isso na catraca para o estudante não ter que pagar inteira no momento que acaba o crédito da carteirinha. Porque muitas vezes você tem que dispor de um dinheiro
e travar ele na carteirinha ao longo do mês todo. Então você tem que pôr lá R$100 no começo do mês para ler o mês todo. E às vezes, até finalizar, pode ser que você não tenha naqueles 2 dias o recurso. Só que é o direito do estudante pagar meia, né? Por que a empresa cobra inteira quando não está na carteirinha? Eu tenho a sensação que a empresa está cobrando de forma equivocada. Graziela, prefeito. Dona Graziela, perdão, ótimo dia para a senhora. Eu confesso que eu tenho o mesmo entendimento da senhora, por essa reprodução que a senhora fez, eu entendo da mesma forma, mas eu vou pedir para Ellen me passar o contato da senhora, por gentileza, no WhatsApp. Eu desligando aqui na Prever FM, como eu também faço de costume, eu já vou acionar as nossas equipes da Semutran, que é quem cuida dessa questão do transporte, para que eles me deem um posicionamento oficial ou façam essa verificação dessa metodologia. Mas a princípio, da forma como a senhora expôs, eu também concordo com a senhora, né? O fato de você não estar usando a carteirinha ali, o crédito da carteirinha, lógico que o estudante precisa se identificar, né? Como tal, como estudante, mas eu penso da mesma forma que a senhora, mas para que não reste dúvida, eu vou pedir para a equipe fazer a checagem dessa sistemática e eu retorno para a senhora no seu contato pessoal. Prefeito, já pra gente encerrar, ontem, começo da noite, eu fui comprar pão. Normalmente eu não faço a compra de pão nesse horário, mas aí eu fui interpelado por um amigo que perguntou o que estava acontecendo com a fachada do Cine Teatro Nelly. Eu confesso que eu estou tomando pé da situação agora. Parece que foi pintada aquela fachada de décadas, prefeito. O que de fato aconteceu? Vai remodelar? O que está acontecendo? Márcio, o Cine Nelly, vocês sabem, né? Está sendo completamente revitalizado, e a palavra é essa mesmo. Ele está mantendo em todos os locais possíveis as suas características originais. Um projeto extraordinário, de uma parceria público-privada com a Cinematográfica Araújo, uma empresa de Botucatu familiar de 100 anos de história na cinematografia botucatuense. Projeto magnífico, o cinema ele está ficando magnífico. Eu comento com vocês nos bastidores, né? Cada vez que eu vou lá me impressiono com o madeiramento, peroba rosa, em toda a estrutura de madeira do Nelly, toda a estrutura de captação de ar quente de dentro do cinema. É feito com maquinários das indústrias Blasi de décadas do passado, aquelas luzes laterais sendo revitalizadas também. Então o cinema está passando por toda essa revitalização, lembrando um equipamento que há muitos anos ficou absolutamente fechado, né? Abandonado, inclusive por organizações aí que supostamente cuidavam do cinema. E à frente do Nelly, aquele mosaico que existia ali, ele estava também completamente deteriorado. Ele tem tipo aquela areinha, eu não sei qual que é o nome técnico daquilo, né? Mas ele estava absolutamente deteriorado, com manchas, com marcas, com parte daquilo lá desfazendo. E a nossa opção foi transformar a frente do Nelly, num grande mural. Então o Nelly está sendo pintado, a frente do Nelly está sendo pintado, e ali aquela frente toda está sendo maciada, que a gente fala, e nós vamos ter ali periodicamente a exposição de obras de artistas, na nossa preferência, de Botucatu. Então a gente deve realizar muito em breve um concurso na nossa rede de ensino pública municipal de educação, para selecionar desenhos, e a ideia da Cris, a nossa secretária de cultura, um abraço, um beijo a Cris e a toda a equipe, de definindo temas, né? Muito provavelmente o primeiro deva ser a própria cinematografia. Então a gente vai fazer concursos na cidade, concursos na nossa rede de ensino, e dar a oportunidade para que a fachada do Nelly seja um mural itinerante de artistas locais. Eu, inclusive, na última visita da secretária de Cultura do Estado, a Marília Marton, aqui em Botucatu, eu encontrei um dos artistas, um dos grafiteiros que a gente tem aqui em Botucatu, e quando eu contei o projeto, ele até se emocionou. Então a ideia nossa é de transformar ali realmente o que era deteriorado, o que era uma fachada deteriorada, o que era uma fachada quase que irrecuperável. A gente está fazendo toda essa preparação, e ali vai ser um grande mural cultural da cidade de Botucatu, onde nossos artistas vão poder ali apresentar suas obras essas que a gente quer, se possível for, linkadas a grandes concursos e enaltecer
a criação, a cultura, a educação das nossas crianças. Essa que é a ideia e a estratégia Pronelli, Márcio. Ok, prefeito. Tem mais uma pergunta aí, Ellen, é isso? Temos mais um áudio aqui da Ana Paula, prefeito. Olá, muito bom dia e aos amigos da Prever FM, né? Eu me chamo Ana Paula, moro aqui em Botucatu e agora de manhã, levando a minha filha aqui para a escola, né? Eu pude notar ali no início da Avenida Conde de Serra Negra, é uma via que a gente passa todos os dias, né? Existe ali uma fiscalização eletrônica, um semáforo eletrônico, e esse semáforo ele está com algum problema, tá? Então ali os carros estão passando, eu inclusive passei a 28 quilômetros, né, por hora ali, numa velocidade que eu já estou acostumada, porque sei que existe ali uma fiscalização, os demais carros também que estavam passando bem devagar, mas a fiscalização ali, o semáforo estava indicando 45 quilômetros por hora, quer dizer, não só da velocidade que eu passei, como dos demais carros também, como se estivéssemos acima, né? Então ele está realmente com algum problema, tá? Então é preciso aí verificar essa situação para que demais motoristas aí não sejam prejudicados nessa questão, tá? Então, pelo menos a gente está registrando aqui esse momento, né, para que futuramente possa também vir aí a reclamar caso venha alguma multa nesse sentido, tá? Então, eu preciso atenção aí dos motoristas com relação a isso. Prefeito, aproveitando o áudio da Ana Paula e ampliando o assunto, essas lombadas eletrônicas foram espalhadas pela cidade em vários pontos, ainda na gestão do prefeito Mário Pardini, se eu não estiver enganado, pelo próprio Detran do estado de São Paulo. E grande maioria já não está funcionando mais. Eu acho que Como é que vai ficar essa situação, prefeito? Bom, dona Ana Paula, ótimo dia para a senhora. André, você tem razão. Então, essas lombadas que foram aplicadas, lombadas eletrônicas, né? Que foram colocadas, acho que há 4 anos atrás, foi um pouco depois da pandemia. De fato, foi um convênio com o Detran. Eles fazem isso periodicamente, né, no estado de São Paulo, e aqui em Botucatu não foi diferente. As lombadas eletrônicas relacionadas a esse programa com o Detran eram lombadas de só sinalização realmente de velocidade, né, de chamar a atenção, mas não tinham o segundo efeito, que era a aplicação e a lavratura de multas. Eu confesso para você, André, que eu não me recordo se essa que a dona Ana Paula comentou faz parte desse pacote, mas de qualquer forma, né, desligando com vocês, apesar que o Rodrigo deve estar nos ouvindo, o Rodrigo Fumes da Semutran, ele deve estar nos ouvindo, mas eu vou acionar a Semutran para que possa fazer essa verificação e sem dúvida nenhuma, né, se for uma lombada que tenha o desfecho em multa, que eu acredito que não seja nesse local que a dona Ana Paula falou, por óbvio que durante esse período que tem esse problema de aferição, vamos chamar assim, não cabe, não há nenhum tipo de ocorrência ou qualquer risco que essas multas prosperem. Mas pode ficar descansada, tanto ela quanto você, André. Eu peço para a equipe da Semutran fazer essa verificação. E Ellen, se puder mandar também o contato da dona Ana Paula, assim que a gente verificar, especialmente se ali pode ter um desfecho de multa, a gente já faz o contato com ela também e passa a informação. O Alexandre Marques perguntou pra gente aqui, prefeito, sobre aquele imbróglio que existe ali na rodovia Antônio Butignolli e Dante Delmanto, que ele mesmo disse aqui que o prefeito já havia assumido uma possível duplicação daquele trecho. Como é que está a demanda, é o que ele pergunta. E ele reforça que a parte está horrível, com muitos buracos, concessionária, pelo que eu percebi, está pintando o viaduto. O que seria mais prioridade, a pintura ou o recapeamento imediato daquele pedaço? Aliás, prefeito, também ampliando, não só essa entrada, mas como ali também pela Campos Sales, os trechos que são de responsabilidade da concessionária, péssimo estado de conservação. O nome dele, perdão, André? Alexandre. Seu Alexandre, ótimo dia para o senhor. O senhor está correto. Então, a nossa ideia é fazer essa duplicação entre Antônio Butignolli e a Dante Delmanto, um ponto ali de afunilamento de tráfego, né, que a gente tem. Essa obra eu já me comprometi em fazer com recursos próprios do município. O projeto executivo, inclusive pela contratação de um engenheiro aqui de Botucatu, ele já está sendo feito. Eu acredito que ainda nesse primeiro semestre de 2026, a gente receba o projeto executivo para poder dar entrada na Artesp, colher a aprovação,
porque toda a intervenção que se tem em rodovia precisa ser aprovada pela Artesp, e a gente vai promover a duplicação dali. A minha expectativa, seu Alexandre, como eu disse, é fazer com recursos próprios, isso já está definido, e se possível ainda nesse ano de 2026. Como a gente não recebeu ainda o projeto executivo pronto, eu não consigo precisar para o senhor o tempo de obra que se tem ali. A boa notícia é que aparentemente a gente não vai precisar mexer na estrutura do viaduto. A distância que estão os pilares do viaduto ali embaixo, aparentemente, mais uma vez, porque a gente não recebeu o projeto, ela vai acomodar a duplicação das vias ali embaixo sem que a gente tenha que mexer no viaduto. Lógico que a gente tem que fazer uma obra de contenção dos pilares, mas a retirada ou a movimentação dos pilares, graças a Deus, aparentemente não será necessária. Então é por isso que, como eu disse, né, a gente está na fase de projeto, por isso que essas obras ainda não se iniciaram, mas a nossa demanda a nossa expectativa é que ela aconteça ainda esse ano. Em relação à manutenção, todos esses trechos concessionados, né, André? E isso vale ali para Rondon, para as adjacências, para a própria Domingos Sertori, para a chegada ali da Campos Sales, como você falou, isso pertence à concessão antiga Rodovias do Tietê, atualmente via Ápia. A gente tem aquelas conversas mensais e provavelmente semana que vem eu esteja novamente na Artesp, demandando todas essas questões que envolvem essa concessão. Entre as demandas estão essa recomposição asfáltica, especialmente da Domingos Sertori. O Louri vai se lembrar, uma das primeiras entrevistas que eu dei na Prever FM como prefeito de Botucatu, ele comentava comigo da qualidade da Domingos Sertori. Não sei se ele está na bancada ainda, mas ele vai se lembrar disso, né? Da questão de asfalto, da questão dos próprios arredores ali dos acostamentos. Então tudo isso faz parte da pauta que a gente tem com a Artesp. Infelizmente a velocidade de reação dessas concessionárias, mas mais especificamente em Botucatu, é muito aquém do tempo e das necessidades que a gente precisa, mas eu sigo acompanhando, sigo cobrando para que essas providências, nesse caso de recap, sejam tomadas, André. Só fazer um registro aqui, o Rodrigo Fume está ouvindo a gente, prefeito, respondendo a Ana Paula já da questão que ela colocou da lombada eletrônica. Essa lombada que ela falou não multa, é do Detran, e a equipe da Semutran já está indo para o local para verificar o que está acontecendo com o equipamento. Então não tem perigo de multa, só para tranquilizá-la aqui. Márcio. Perfeito. Maravilha. Então essa resposta que eu havia já me comprometido já está dada ao vivo para todos os ouvintes da Prever e também para a dona Ana Paula, quem eu agradeço mais uma vez pela sinalização aí. Tem aqui uma pergunta do Márcio Fabro. Bom dia, gostaria de saber qual será a utilização do antigo ponto de ônibus do Para Todos. Sugestão seria uma base da Guarda Municipal ou um ponto de informação turística, prefeito. Márcio Fabro. Seu Márcio, ótimo dia para o senhor. Grande ideia que o senhor tem colocado aí para a gente em relação àquela base. Lembrando que ali, antes da existência do terminal urbano, era o ponto de ônibus do Para Todos, e depois com a criação, né, do terminal urbano, 50 metros ali para baixo, esse ponto foi desativado. A gente entra agora, aguardando só a aprovação do convênio, na revitalização da segunda etapa da Floriano Peixoto, e essa segunda etapa vai da Borracharia do Alemão até ali à frente, né, do Teatro Municipal, que engloba esse local. Se eu não estou enganado, a princípio ali é para transformar toda essa frente do teatro num grande bulevar, para destacar não só a importância e a existência do nosso teatro, mas permitir ali uma área de convivência das pessoas, eventualmente com um café. Isso é o que eu tenho de lembrança do projeto de revitalização, mas levo também a sugestão do senhor para os nossos engenheiros, para os nossos projetistas, para avaliarem essa possibilidade, especialmente ali de ter um equipamento de segurança. Prefeito, agradecemos mais uma vez a sua participação e um bom final de semana, um bom frio nesse domingo e até a semana que vem, prefeito. Eu que agradeço, Márcio. Uma ótima sexta-feira a você, André, Ellen, Louri, principalmente aos nossos ouvintes da Prever FM, que todos tenham aí um abençoado final de semana e um ótimo final de semana. Tudo de bom para vocês. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.